Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores e alunos da nossa Faculdade Trilógica Kepp e Pacheco e Faculdade Trilógica Nossa Senhora de Todos os Povos. Estamos com os senhores mais uma vez para a transmissão dos conhecimentos dessa ciência chamada trilogia analítica. Então, o Dr. Kepp está descrevendo aqui um quadro com as características da neurose, do indivíduo neurótico. E cada um desses exemplos a gente pode verificar que serve muito para pessoas que nós conhecemos, mas a carapuça também vale, Vamos então ver aí qual que é o próximo elemento, Dr. Kepp? Vamos pôr o quadro aí para ver em quinto lugar algo muito importante que o povo em geral está em cheio nisso e criando toda essa confusão, até calamidades e guerras para resolver essa questão que está dentro de cada um. Veja lá no quadro. Quinto lugar, O neurótico gasta mais do que pode. Bom, é bom você também dizer, Cláudia, que o neurótico que o não quer... indivíduo fica neurótico, porque gasta mais do que pode. Então, é comum, a pessoa... Isso acontece sempre. A pessoa que ou não quer fazer análise, não quer fazer tratamento da mente, ou a pessoa que quer deixar análise fala assim, eu não estou com dinheiro suficiente. Então, em geral, geralmente as pessoas que veem que a psicanálise, que a psicoterapia mexe, nos problemas assim internos fundamentais, ou então que jamais entram num processo de tratamento, as pessoas então falem assim que eu não tenho dinheiro para isso. Dinheiro não é o problema que a pessoa apresenta, ela usa o dinheiro para dizer que ela não tem condições econômicas, mas não são condições econômicas. A pessoa, ela não quer assim que descubra o que ela esconde. Então, não é assim, doutora Selma? É sim, doutor Kepp. E também esses gastadores que gastam muito mais do que podem, o que se nota é uma insatisfação muito grande que eles têm na existência, na vida, e que eles procuram satisfazer através de bens materiais. Então, compra, vai muito a restaurante, gasta o que não vai trazer essa satisfação que eles buscam. Então, isso é um outro ponto importante, a pessoa buscar entender por que ela é tão insatisfeita. Porque ela está buscando no lugar errado. Então, ela não é grata pelo que tem, Como foi comentado, a pessoa nunca põe a felicidade onde ela está. É sempre outra situação, outra vida, outro país, outra cidade, outro trabalho. E aí ela acaba gastando muito mais do que pode por isso. Então, é essa inveja, essa voracidade que ela tem na vida que só vai aumentando a insatisfação que ela tem, Gostaria aqui de acrescentar duas coisas. Primeiro, é a vantagem que as instituições financeiras de cartão de crédito têm explorando a neurose das pessoas, Isso é óbvio. E um outro lado da moeda, Dr. Kepp, que o indivíduo neurótico também pode ser muito avarento, Ele quer o dinheiro para guardar o dinheiro. Então, ele não gasta para nada.
Inclusive, o senhor mencionou aí, muitas pessoas acham que não devem gastar com análise, né? Que a análise é uma coisa supérflua. E não que a análise é o essencial para ela, inclusive, ter equilíbrio na vida econômica dela. São 2 pontos que eu queria completar nesse item. Então, mas você não nota que, por exemplo, existe um sintoma assim sobre as pessoas que herdam, às vezes, fortunas, né? Eu tenho atendido, e no passado, principalmente, a pessoa quando herda assim uma fortuna muito grande, quer dizer, os pais assim, ou por um motivo ou outro, né? Ou falecem, por exemplo, deixam para os filhos. Olha, eu vi pessoas em 10 anos, até menos, gastar toda uma herança enorme que a pessoa herdou, né? Então, até tem um nome, né, doutora Julieta? Qual é o nome dos gastadores, assim, de herança? O síndrome do herdeiro. Então, um fenômeno que se observa muito, né? A pessoa recebe uma fortuna e, geralmente, em menos de 2 anos, ela joga aquele bem fora. E acontece também esse fenômeno com aqueles que ganham a loteria, né? Em poucos anos, máximo 5 anos, eles já torraram o prêmio, né? E mais do que eles tinham. Então, essa patologia, porque eles não construíram aquele bem com o trabalho, eles não valorizam e jogam fora por inveja também. Um fator, né, importante aí que é devido à questão de leis. Se a pessoa precisa de mais dinheiro e faz empréstimo assim num agiota, né, na questão de agiotagem, né, ele, vamos supor, empresta 100 mil. Em pouquíssimo tempo, com juros, com correção monetária, tudo isso, a coisa de 100 mil que ele emprestou já passa para o dobro, 200 mil. Então, esses emprestadores, né, que fazem assim, esse trabalho, eles ficam ricos em pouco tempo e o indivíduo que empresta porque não tem dinheiro, em pouco tempo fica mais pobre ainda, porque se não tem o dinheiro que a pessoa precisa e se gastou a mais do que podia, já é um problema neurótico, né? O que é um problema neurótico? É a atitude do indivíduo querer viver acima do que pode e atualmente a questão do dinheiro, né? Cada um tem assim que ter equilíbrio, só gastar o dinheiro, só gastar o que pode. Se gasta o que não pode e vai emprestar, está estrepado. Não é assim, doutor Rodrigo? É assim mesmo. E olha que coisa mais estranha. Na Constituição brasileira, está lá, não podemos cobrar juros excessivos, ou mais de 12% ao ano. Mas os legisladores, os juízes deram um jeitinho. Então, os bancos podem cobrar juros excessivos. Então, a lei também, aí, mais uma vez, ela não está de acordo com a Constituição. Ela está em desacordo com a Constituição, em acordo com os interesses dos bancos. Então, veja, né, que essa questão de lei é uma questão para proteger a delinquência, né? Não só das pessoas que emprestam e não podem pagar, e então que emprestam o que nem precisam, né, emprestar, mas também nos outros campos, né, que a pessoa quer viver de um modo superior do que pode, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu ia falar, doutor Kepp, com relação às leis, né,
como o Rodrigo falou, que na mídia acontece a mesma coisa. Os jornalistas que falam a verdade, que tentam ser honestos com os fatos, eles agora estão indo para a cadeia. Bom, já iam antes também, né? São despedidos dos jornais. E os jornalistas que não têm muita ética, às vezes são promovidos até, né? Por causa da inversão das leis, porque as leis punem quem fala a verdade e pagam para quem fala mentira, né? Então, os ouvintes e os que estão vendo o programa nosso podem notar que o povo em geral, o próprio jornalista, como o Ortiz, o doutor Rodrigo também, que é jornalista e é mais advogado de profissão, né? Eles próprios notam. Então, o povo nota isso. Então, o povo tem que colaborar, né, com a honestidade de um grupo. Acho que honestidade não é todo o povo que tem, né? Mas tem que colaborar com os que são honestos, com os profissionais honestos, advogados e jornalistas honestos e médicos e toda a classe de trabalho honesta, né? Para que a honestidade entre nas leis. Eu escrevi como este livro, A Teologia da Física, para mostrar o ciclo, essa questão também, que é a questão da honestidade, a questão ética, moral, tem que entrar também na questão, por exemplo, do direito. Então, podem ver, né? A gente não conhece muito bem as leis, né, na nossa profissão, mas a gente sabe que, por exemplo, a intenção que a pessoa tem de matar outro, de lesar outro, de dar o golpe, de mentir, essa questão da intenção devia estar também nas leis. Quer dizer, se o indivíduo ele tem uma intenção ruim, e às vezes até manifesta para um, para outro, até fala, por exemplo, essa questão. Então, os advogados teriam obrigação de saber a causa, né, da delinquência. Então, geralmente a causa, né, de qualquer delinquência é doença, né? A pessoa, ela tem que perceber o seguinte: se ela tem uma doença, essa doença tem atrás a delinquência que causou a doença. Ou então, atrás também tem o quê, né? Tem a questão espiritual. Então, vamos dizer, a questão bíblica, né? Que Deus falou para Adão e Eva, né? Assim fala a Bíblia, né? Não coma desta árvore que é proibido, porque senão, é claro, né? Vão ter consequências. E a Eva correu lá e já comeu já do fruto proibido. Isso quer dizer, a pessoa, vamos dizer, na questão bíblica, né, ela fez uma coisa ao contrário do que o Criador falou. Então, a pessoa que contraria o bem, que contraria a verdade e até a beleza, né, a arte moderna, por exemplo, né, a pessoa fazendo arte moderna, pondo um pingo num quadro em branco, dizendo que isso é arte, ou então colocando uma meia furada assim de pendurado, tirando foto, isso é arte. Ou então faz um monstro, né, uma coisa que não existe.
e acha que isso é arte, em vez de fazer como na Idade Média, né, no Renascimento, esses quadros lindos, né, de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, todos esses pintores, né, ou então a música, Beethoven, Bach, Brahms, onde estão esses gênios, né, todos nessa fase, né, quer dizer, no século XXI, já não aparece quase gênio nenhum. Por quê, né? Porque essa parte ética, moral, a ciência deixou de lado. Como deixou de lado o Criador. Então, quando vai na escola, a criança, para aprender, né, o que é praticamente ciência, então, se o professor fala, você veio do macaco, né? Fala, mas como, né? Que o macaco se transformou na gente, né? Em gente. Então, o professor fala, se é religioso, Deus interferiu no macaco e transformou gente. O macaco numa pessoa. Então, a gente fica perguntando, será que não era mais fácil para Deus, ou então mais lógico, ele já criar o ser humano como é, do que transformar de animal para ser humano? Então, como é um total absurdo, né? Porque a vida psíquica do ser humano é eterna. O ser humano, ele nasceu para ser eterno assim na vivência. Mesmo que ele morra, a parte que falam, né, de alma, assim, de espírito, essa parte não morre muito. Não morre nunca na existência mais dela. Então, vamos dizer que essa nossa vida neste mundo é para preparar o mundo futuro que a gente vai continuar vivendo. É uma passagem, né, praticamente, de uma casa para outra, de uma sala para outra. Em vez de estar numa sala, está noutra. Mas até existem fotos, né, de almas que sobem, né, depois da morte. Então, se temos esse tempo de vida, é a preparação para a continuação de uma vida que vai ser imortal. Agora a gente pode escolher, né? Mas quando a gente parte deste mundo, a gente parte como é aqui. Se é um bandido, né? Se é uma pessoa delinquente, como é que vai fazer? Vai na delinquência, vai continuar no local dos delinquentes, né? Então, a questão da vida que nós temos aqui é provisória por isso. É provisória para ter a verdadeira vida que vem depois da existência. Quer falar alguma coisa? Sim, estava pensando que, inclusive, para a saúde aqui agora, Dr. Kepp, isso tem um efeito muito benéfico. As pessoas que têm preocupação com a transcendência, com a vida eterna, aqui agora, elas já têm uma saúde muito melhor, né? E elas estão ligadas com a realidade, com o trabalho, com o serviço ao próximo. E aquelas que não, aquelas que são incrédulas, né, não acreditam, como falamos em espanhol, são descrentes, elas têm também um perfil de saúde física pior do que aqueles outros, né, quando elas não têm esses valores do bem, do belo e do verdadeiro entrosados na vida prática. Olha, as pessoas têm que perceber o seguinte: tudo o que existe por si é bom, belo e verdadeiro. Quer dizer, que foi criado praticamente, né? Tudo que existe é para o bem, é para a verdade, é para a beleza. Então, tudo que a pessoa tem e recebe
é nesse sentido. É tudo são, é tudo perfeito. Agora, se a pessoa tem doença, por exemplo, é difícil entender isso. Da onde que veio essa doença? Na base vem do demônio. Se a pessoa tem problema econômico, gasta mais ou gasta menos, ou então outro problema qualquer, né? De onde que vem, né? Na base. Vem da vida espiritual invertida, da vida espiritual assim defeituosa. Se o ser humano ele não estraga a vida, vamos dizer, espiritual, ouvindo os demônios, olha essa questão de demônio, viu? Os que nos ouvem aí, pode ter certeza que demônio existe em grande profusão, né, no mundo. Então, a pessoa que não aceita crer que o demônio existe, ela já está na mão dele, né? Porque o demônio não vai dizer que ele é demônio, né? Fala para o demônio, olha, você é demônio, você é ruim. Fala, não, eu sou maravilha. Neste livro, A Metafísica Trilógica, volume 2, Fenômenos Sensoriais Transcendentais, o senhor explica, através do entendimento da energética, como que esses espíritos atuam na nossa mente, usando os próprios neurônios, as sinapses dos neurônios. Aqui é um estudo científico dessa influência. É muito interessante esse livro para quem quer saber, porque todo mundo, bem ou mal, tem interesse por esse assunto. Sem dúvida nenhuma, muita gente tem interesse sobre a vida espiritual, a atuação que os espíritos têm na nossa vida. E esse é um estudo científico muito interessante. E outra coisa, viu, Cláudia? Oi. A gente fala isso tem mais nos Estados Unidos. No Brasil já tem os bilionários, né? O indivíduo tem milhões, bilhões e bilhões de dólares, de reais, tudo mais. Esse indivíduo que tem tudo isso é um delinquente muito grave, porque ele não tem que ter isso, porque a maior parte disso que ele tem é praticamente solapado dos outros, é roubado dos outros, do povo. Agora, uma outra coisa também que eu gostaria de falar, o indivíduo miserável que não tem nem comida para comer, o indivíduo que não tem assim, meios para sobreviver, esse também está na mão do demônio. O demônio torna o indivíduo bilionário, mas torna o indivíduo miserável também. Então, se a gente fala um país miserável, a gente não precisa dizer o nome de alguns, é porque o povo lá é mais encapetado mesmo, né? O indivíduo que não tem o suficiente para viver está na mão do demônio. Então o demônio não protege só os bilionários para roubar o povo, mas também torna o povo miserável, o povo assim miserável, que é um povo, uma pessoa miserável, é uma pessoa maligna. Como é que vai viver de esmola? Ele tem que ter se preparado para viver com o trabalho dele. Quer falar rapidamente, 1 minuto só. Eu só queria comentar que eu vejo muita influência demoníaca nas pessoas que querem estragar os dentes naturais. Vai fazer clareamento, faz facetas, arranca dentes bons para fazer implantes. E eu tenho um cliente que comentou essa questão espiritual. Ele tinha restaurações antigas na frente e ele começou a roer uns ossinhos de galinha. Quebraram as restaurações e ele falava, foi o capeta que mandou roer aqueles ossos. E quebraram as restaurações. Outra coisa é o bruxismo, né? O bruxismo é uma prática neurótica, inconsciente. A pessoa dormindo, ela morde com tanta violência que arrebenta os dentes e às vezes os ossos, que
Como que chama esses ossos? A cada... Maxilar. Esses ossos dos dentes, eles ficam quebrados e precisa, então, fazer toda uma cirurgia. Então, é uma nova estrutura que eu dou assim para o conhecimento. Não é só as pessoas que são bilionárias que não poderiam ser, né? Porque a Escandinávia não tem muitas pessoas assim. Tem onde dão chance para a pessoa assim se enriquecer como quiser. Mas não só os bilionários são encapetados, né? Mas os miseráveis, as pessoas também que não têm nada. Por que não tem nada, né? Claro, é culpa delas, não é culpa da sociedade só, não. Fala, não, a sociedade que fez miséria. Não, não é isso, não. É o ser humano que, dentro de uma sociedade rica, como foi a sociedade americana, por que tem em Nova York, né, mendigos na rua? Não devia haver. Bom, então, voltamos na próxima semana. Até a próxima. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com